Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória, paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo habite em seus corações e esteja escrevendo a santa lei de Deus neles. Amém? E meus queridos, antes de nós irmos ao nosso assunto de hoje, eu peço humildemente que vocês deixem aí o seu like e também, lá no finalzinho do vídeo, deixem um pequeno comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais e mais pessoas, ok? Bom, esses dias eu li um texto do Espírito de Profecia, o qual vai de encontro com as palavras de muitos pregadores que têm constantemente dito dos púlpitos, e na verdade eu me impressionei com esse texto, porque eu mesmo não tinha uma compreensão tão clara a respeito desse assunto. Mas, antes de nós irmos ao texto do Espírito de Profecia, vamos juntos ler a palavra de Deus. E está escrito: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, como estudantes das Sagradas Escrituras, nós acreditamos que é falsa aquela afirmação que diz que, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque, por mais que cremos que o Senhor predestinou todos nós à salvação, acreditamos que, por conta do nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher aceitar a salvação e prosseguir debaixo da graça do Senhor Jesus, ou podemos rejeitar o convite da salvação e até mesmo, após sermos batizados, também podemos, em algum momento, deixar os caminhos de Deus. Contudo, meus irmãos, essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, a qual nasceu no coração do príncipe das trevas para colocar os crentes incautos em uma situação de tranquilidade, embora essa doutrina não seja abertamente aceita por aqueles que professam ser os remanescentes da profecia bíblica, infelizmente, de forma inconsciente nós também temos introduzido essa falsa doutrina em nossa igreja. Amigos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim ela é contra os principados e as potestades. Nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. E, meus queridos, nós não estamos lidando com monstros de chifres, rabo vermelho e tridente na mão, mas nós estamos lidando com mentes superiores à mente do homem, e nós estamos lidando com mentes superiores, as quais estão se desenvolvendo para o lado do engano e da maldade por mais de 6.000 anos. E, sendo assim, temos que orar e vigiar, porque se não tivermos constantemente debaixo da guia e da direção do Espírito Santo, certamente nós vamos ser enganados. E, meus amigos, como eu estava dizendo, embora não aceitamos abertamente essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, a verdade é que, por termos os nossos nomes escritos nos livros da igreja, a qual profeticamente é chamada de igreja remanescente, nós temos uma falsa segurança de que, uma vez sendo adventistas, estamos salvos para sempre. Veja, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, o apóstolo nos diz que é com dificuldade que o justo é salvo, e se com o justo as coisas procedem dessa forma, então onde vai comparecer o ímpio? O que vai acontecer com o pecador? Amigos, o ímpio pecador é aquele que transgride a lei de Deus, e o justo não apenas é aquele que tem fé em Cristo, porque a fé sem obras por si só é morta. E como diz o apóstolo Paulo, diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei que são considerados justos, mas sim são aqueles que obedecem à lei que serão declarados justificados. E, meus queridos, se Pedro e Paulo falaram isso aos da igreja no período profético de Éfeso, o que deveria ser dito para os que vivem no período profético da igreja em Laodiceia? Nós não podemos nos esquecer que, diferente do povo que viveu no tempo em que os apóstolos ainda estavam auxiliando a igreja, tempo no qual, embora houvesse sim joio dentro da igreja, a grande maioria era trigo, diferente deles, que foram elogiados por conta da sua perseverança na doutrina de Cristo, com relação a nós, que vivemos no período profético da igreja em Laodiceia, embora conhecedores da doutrina dos apóstolos, o Senhor nos acusa de sermos miseráveis, pobres, cegos e nus espiritualmente. E sendo assim, é óbvio que devemos ter muito mais cuidado em tocar a trombeta diante de nós mesmos, dizendo que estamos salvos em Cristo, do que aqueles primeiros discípulos deveriam ter esse cuidado. E diz o Espírito de Profecia: nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé. Veja,
Embora o desejo de Deus é o de que todos cheguem ao arrependimento e ninguém venha a se perder, ao mesmo tempo, Jesus diz categoricamente que aqueles que herdarão o reino dos céus são os que entram pela porta estreita e se alinham com o caminho estreito. Portanto, em vez de ensinar os novos conversos ao adventismo, que agora que eles estão plenamente salvos e não mais precisam se preocupar, na verdade nós temos que ensinar a eles que o Senhor tem uma grande advertência para com o povo dos últimos dias, porque aquele que muito foi dado, também a este muito será exigido. Mas e com relação aos que pregam e buscam viver a verdade presente? Qual é então o conselho de Deus sobre esse assunto? E diz o Espírito de Profecia. Mas, mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Só aquele que suporta com perseverança a provação receberá a coroa da vida. Irmãos, embora em sua infinita misericórdia Deus nos chamou dentre mais de 8 bilhões de pessoas para participarmos do pequeno remanescente, o qual tem da parte de Deus a verdade presente para proclamá-la ao mundo nesses últimos dias, juntamente com esse maravilhoso privilégio, o Senhor colocou sobre nós uma tremenda responsabilidade. E Ele não disse que aos que tivessem os seus nomes escritos nos livros da igreja, Ele concederia assentar-se com Ele em seu trono, assim como Ele venceu e se assentou no trono do seu Pai. Mas Ele disse que, do pequeno grupo da igreja remanescente sobre a terra, somente os que vencessem a carne, o diabo e o mundo seriam salvos e com Ele reinariam eternamente. Portanto, a nossa pregação não deve ser a de que estamos para sempre salvos em Jesus, mas a nota tônica da nossa pregação deve ser: aquele que está em pé, cuide para não cair. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, façamos uma oração. Nosso bom Deus e nosso Pai, muito obrigado porque em sua infinita misericórdia o Senhor predestinou os seres humanos à salvação em Cristo Jesus. Contudo, Pai, ajuda-nos dia após dia a reconsagrarmos nossa vida ao Senhor para que não caiamos da posição na qual em Cristo nós nos encontramos. E é em nome de Jesus que nós lhe pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Meus queridos, se vocês ainda não são membros desse canal, então torne-se membros e esteja apoiando esse ministério, ok? Um grande abraço então a todos e até a próxima.